Gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos os presentes nesse evento, aos acadêmicos, aos novos advogados, à população em geral. Sabe que para nós é um prazer recebê-los aqui nessa noite. Gostaria de agradecer também o amigo que ladeia essa luta junto a nós, o João Antônio Argeim, presidente da Associação dos Novos Advogados, e parabenizar pela postura de estar junto conosco nesse evento e também pela postura de amparo à nova advocacia de Mato Grosso do Sul. Por fim, agradeço aos parceiros de movimento estudantil, pessoal do DACLOB, pessoal do CARF, da CAGEF, que junto à Comissão de Acadêmicos Estagiários da OAB, a CAED, fez esse evento ser possível. E também agradecer a organização que está aqui nos bastidores fazendo também o evento acontecer. Agradecer também à Escola Superior de Advocacia, na pessoa do professor Ricardo e também na Janaína, que sempre são os maiores apoiadores dos nossos projetos. Dessa forma, dadas as formalidades, eu gostaria de cumprimentar a senadora Simone Tebet mais uma vez, agradecer pela disposição, pelo esforço, pela disponibilidade em conversar com a juventude sul-mato-grossense. Nesse período de instabilidade, nesse período novo para todo mundo, é de nosso interesse saber como anda a esfera de poder federal aí em Brasília, com essas novas situações que nos afligiram. Boa noite, senadora. Boa noite, Arthur. Boa noite, João. Boa noite a todos. É um prazer poder estar, ainda que por essa tela fria, né, do celular ou do tablet, enfim, poder estar batendo esse papo com aqueles que, entre tantas ciências, escolheu a mesma que a minha, do direito, entre tantas profissões, a advocacia. Então, um prazer muito grande dizer que eu estou aqui com vocês na condição de colega de trabalho, né, nem como professora, muito menos como senadora. Então, por favor, quanto mais informal, mais eu me sentirei à vontade, até porque eu acho que de todos, quem está mais tensa sou eu, afinal, eu sou aqui a única que tem idade para ser mãe de todos, então eu quero primeiro pedir ao Arthur que me chame de você, porque ele me chama de senhora o tempo todo e me deixa com cara de mais velha ainda. Eu pinto o cabelo para não aparentar a idade e ele me chama de senhora toda vez que me encontra. Então, por favor, Arthur, você tem a idade da minha filha, é verdade, mas, por favor, vamos manter a informalidade para que a gente possa ter bom fruto dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Talvez o maior desafio dessa noite, então, chamá-la de você, mas tentarei, então. João, queria que você fizesse uma fala inicial para saudar os presentes, também para mostrar o rosto da nova advocacia nesse evento. Em primeiro lugar, dizer da felicidade de nós estarmos aqui realizando esse primeiro bate-papo acadêmico, né, com um tema tão relevante, principalmente na atualidade, né, que é demonstrar no cenário jurídico as modificações da legislação emergencial, dos desafios que estão sendo enfrentados pela pandemia e, principalmente, que está sendo aí capitaneado pela nossa querida senadora Simone Tebet. Dizer que a nova advocacia tem sentido muitos efeitos dessa pandemia, mas também no momento de caos, no momento de muitas incertezas, no momento de muita escuridão, vê na sua atuação e nas suas palavras a luz e um trilho para nos guiar para fora dessa situação que nos abala. Portanto, quero agradecer primeiramente todos aqueles que se colocaram à disposição para estar hoje aqui nos assistindo, para estar aqui nos debatendo, para estar aqui debatendo, os acadêmicos de direito, os novos advogados, a população em geral. Vejo aqui várias pessoas que também tiveram interesse no tema e, principalmente, agradecer essa nossa expoente no Senado Federal, que tem dado muito orgulho para Mato Grosso do Sul, que é a senhora, me perdoe pelo senhora, Simone Tebet, nossa querida senadora. É um prazer muito grande estar participando desse debate e, principalmente, por demonstrar o seu viés democrático de estar aberta a debater com todas as pessoas envolvidas na sociedade. Arthur. Perfeito. Obrigado, João. Pessoal, todos os presentes, então, vamos estabelecer algumas regras para o bom andamento, então, da nossa palestra, nosso bate-papo, digamos assim. A duração do evento está prevista, então, para 1 hora e meia.
Quem tiver alguma dúvida procedimental acerca do evento, seja certificado, seja inscrições, qualquer dúvida procedimental, eu peço que vocês encaminhem no próprio chat, que a organização vai estar respondendo de forma ligeira, certo? Pessoal, a pauta de hoje é sobre a legislação emergencial. Portanto, a gente presume que todos que vieram até aqui, e também a senadora, queiram ouvir e falar sobre o tema. Então, eu peço que quem possui alguma pergunta atinente ao tema, eu peço e até incentivo que mande via chat, até porque o microfone vai estar desligado. Mande sua pergunta, que o pessoal vai acabar me passando aqui, e a gente vai fazendo esse bate-papo da forma mais informal possível, até porque esse é o pedido da senadora. Agora, se você possui alguma pergunta que não guarda relação com o tema de hoje, você também pode fazê-la, mas ela ficará condicionada, então, à disponibilidade de tempo, e também da senadora. Enquanto não chegam as perguntas, então, o chat já está aberto para isso, por favor, encaminhe sua pergunta, mas enquanto vocês não têm tempo de mandar, primeiro inscrito, João Antônio Argerim, para fazer a primeira pergunta para a senadora Simone Tebet. Obrigado, Arthur. Bom, vamos lá. Já que o tema circunda a pandemia que está nos assolando e a adequação geral, tanto da nova advocacia, mas também do país a esse novo cenário, senadora, nós gostaríamos que você compartilhasse conosco como que foi o início da implantação dessa alternativa virtual para a manutenção das sessões do Senado Federal. E isso é muito importante porque é praticamente impossível, ainda mais diante do cenário político que nós estamos vivendo, pensar em um atravessamento da crise sanitária, social e política sem uma atuação consistente do Poder Legislativo. Então, gostaria que a senhora discorresse um pouco sobre a importância da não paralisação das atividades do Senado, das atividades do Legislativo Federal, principalmente para o fortalecimento da nossa democracia. Obrigada, João. Obrigada pela pergunta. Talvez eu vá começar respondendo, dando uma resposta que talvez seja objeto de crítica, e fiquem à vontade para poder no chat se manifestar a respeito, porque também foi objeto de crítica quando eu propus para os meus colegas. No mês de março, eu sou presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ. Tive orgulho de poder dizer que sou a primeira mulher, portanto, é uma sul-mato-grossense que conseguiu, com quase 200 anos de Senado, assumir essa comissão, que era eminentemente considerada uma comissão composta de homens, presidida por homens. E quando eu estava na presidência da CCJ em março, nós estávamos no mês da mulher, então todo mês de março a gente escolhe uma semana para aprovar todos os projetos que vão se transformar em lei, e realmente, normalmente se transformam, porque é um processo muito dinâmico, a gente vota na comissão, vai para o plenário, depois vai para a Câmara ratifica, vota, se tiver alguma emenda, retorna, nós fazemos isso uma questão de 15, 20 dias e mandamos para o presidente sancionar. É a nossa contribuição, uma vez por ano, com a pauta, seja da violência contra a mulher, mais mulher na política, ou mulheres criando condições para dar igualdade de oportunidade às mulheres. Quando nós fomos surpreendidos de que nós não teríamos sessão, estava se fechando, o surto do coronavírus começou em Brasília, fruto de um avião que veio dos Estados Unidos também, que veio com alguns agentes políticos contaminados, então fechou-se o Congresso Nacional. Só que nesse processo nós temos o Prodazem. O Prodazem tem tecnologia de ponta e servidores de excelência que se comparam aos melhores do mundo. Eles tiveram a capacidade de implantar um sistema de internet, de programa, eu conheço muito pouco dessa terminologia, eu peço desculpa para vocês, que inclusive foi copiado pelo mundo. Então, o Senado Federal foi o primeiro Senado federal, o primeiro Senado do mundo, de um país democrático, a começar a ter sessões virtuais. E aí vem a minha resposta, João. É óbvio que o debate legislativo propriamente dito é prejudicado, a gente estava conversando um pouco sobre isso, as comissões permanentes não podem atuar, então que elas são um filtro, então nós não estamos participando nas comissões, a gente leva direto para o plenário. A chance da gente não estar com um projeto maduro, ou não estar com um projeto equilibrado, ou cometer equívocos, seja em relação à inconstitucionalidade, ilegalidade, ou mesmo no que se refere ao interesse público, um projeto, de repente, não é tão conveniente ou oportuno como a gente imaginaria atender tanto o interesse público como nós queremos, é óbvio que isso fica
muito próximo de acontecer, porque as comissões elas fazem esse papel de filtro. Nas comissões se faz audiência pública, na comissão houve, o Arthur já esteve conosco lá na CCJ, houve autoridades, debate, se pede-se vista, apresenta-se emenda, vota uma vez, não deu certo, vota. A gente faz o filtro, às vezes passa por 3, 4 comissões, às vezes só uma antes para plenário. Então, óbvio que houve um prejuízo, a meu ver, do processo legislativo como um todo. Só que nós estamos num momento excepcional. Né? Nós tivemos que aprovar, inclusive, um decreto, que é o decreto legislativo de calamidade pública. Então, tendo em vista isso, tudo fica mais difícil, a chance de errar, obviamente, é maior, mas era o que dava para fazer. Onde eu falo que eu posso ser crítica e que alguns podem me recriminar por conta disso. Eu fui puxada a orelha por alguns colegas me puxaram a orelha em relação ao que eu vou dizer. Eu disse o seguinte, logo que eu vi a pandemia, eu falei, olha, eu sou uma geração que nasci nos anos 70, eu sou uma geração que nos anos 80 para os anos 90, eu fui para as ruas pedir direta já, eu fui para as ruas como cara pintada no impeachment do presidente Collor, eu assisti emocionada ainda que pela televisão Ulisses Guimarães erguer a Constituição Cidadã, eu lembro até hoje das palavras brilhantes do então presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães. Eu vivenciei um passado que a gente não quer que retorne e que, infelizmente, de vez em quando, parece que vive como uma sombra, né, nos assombrando. Vocês não eram nem nascidos, não podem ter noção do que eu estou dizendo. Então, eu disse o seguinte, eu falei, olha, tudo bem, 15 dias, um mês, para nos preparar, com biossegurança, com álcool em gel, com portas abertas, sem ar-condicionado, vamos deixar os que têm acima de 60 anos em casa, inclusive servidores públicos, vamos continuar, vamos dar intervalos na hora de sentar, vamos liberar todo mundo que tem comorbidade, mas o Congresso Nacional não pode ficar de portas fechadas. Um dia, no passado, não muito distante, fecharam as portas do Congresso Nacional por fora, até com apoio, inclusive, do presidente na época da Câmara. Agora, não somos nós que vamos, numa pandemia como essa, fechar por dentro. Resumindo, para encerrar, João, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda depois de toda a organização, da mesma forma que o gari limpa as ruas todo dia, e ganhando uma miséria, da mesma forma como um profissional da saúde tem que ir lá deixar sua família para cuidar das vidas porque ele fez um juramento, nós fizemos um juramento de honrar a Constituição Federal e defender a democracia. Então, em determinados momentos tumultuados, como este, é fundamental que, ainda em forma de plantão, com 1/3 de senadores e deputados ali dentro, que a gente pudesse deixar as portas abertas. Infelizmente, eu fui voz vencida. Eu falo que eu sou paga para isso, quer dizer, eu sou paga para correr risco, com todos os cuidados, obviamente, né, como qualquer profissional, mas o Congresso optou pelo fechamento. Eu entendo as razões, é natural, mas, de qualquer forma, isso prejudica o processo legislativo, sim. Isso faz com que a gente fique limitado nas votações, sem dúvida. O ato da mesa põe a primeira restrição. Qual é? Nós só vamos discutir e votar projetos relacionados direto ou indiretamente à pandemia. Mas só que o mundo gira, quer dizer, a dengue está aí, o Zika está aí, o tráfico de drogas, a violência. Nós temos uma série de demandas sociais agravadas também pela pandemia. Enfim, a gente teve que cumprir um determinado rito. E ainda, só para encerrar também, o ato da mesa, ele limita muito a forma de procedimento, e isso a gente fica muito prejudicado. Por exemplo, você tem projetos polêmicos e você só tem 3 minutos para falar na sessão. E mais, como às vezes você tem mais de um item na pauta, olha só como quem estudou direito constitucional, embora a gente tenha sempre uma noção muito pequena do processo legislativo, a gente estuda rapidamente, isso está na Constituição, mas olha só, a gente chega ao ponto, às vezes, de votar, e depois da votação, abre o microfone para dar 3 minutos para cada um. Então, a gente vai discutir. E, às vezes, você tem que é igual nos argumentos, né? Você, às vezes, quer convencer o colega de que ele está errado no posicionamento dele, ou ele me convencer de que eu estou errada, mas já passou, eu já votei, aí eu vou discutir a matéria depois que eu votei. Mas são esses tempos de pandemia que exigem de todos nós entender que nós estamos num momento de excepcionalidade, o Poder Judiciário tem reconhecido isso também e tem procurado interferir o mínimo possível no processo legislativo nesse período da pandemia. Perfeito. Senadora, a próxima pergunta é minha. Eu queria saber que, se, dado o momento que a gente vive, e sabendo que o presidente da República tem lançado mão de várias medidas provisórias, a maior parte delas para conceder crédito suplementar,
E como pela natureza da própria medida provisória, nós sabemos que o Poder Legislativo tem que apreciá-la para ela não caducar, como que o Senado Federal se readequou acerca da tramitação dessas medidas provisórias, que são várias, para pelo menos elas serem analisadas, não caducarem direto? Nesse ponto, pelo menos, também o Poder Executivo tem praticamente só editado medidas provisórias relacionadas à pandemia. Então, sim, eu não sei fazer conta, mas eu acho até que ele está editando menos. E é interessante isso. É interessante a sua pergunta, Arthur, porque isso me permite. Quem olha hoje a TV Senado fala: nossa, que samba do crioulo doido, né? O que esse povo está votando? Porque o presidente lê a ementa do projeto 3 horas da tarde e, quando for 7 horas da noite, 8 horas, ele proclama o resultado. E no meio do caminho está todo mundo discutindo, aproveitando o momento para discutir projetos paralelos relacionados ao assunto. Mas tem toda uma lógica. Eu dividiria esses 3 meses de trabalho em projetos aprovados em 4 grandes eixos. Primeiro, nós aprovamos a declaração de calamidade pública, que vale até 31 de dezembro. Aí vocês sabem, pela Constituição, o que significa estarmos em estado de calamidade pública. Não é estado de sítio, não é estado de defesa, não é estado de guerra, só para que, né, ninguém ache que possa colocar forças armadas na rua, militar na rua, e achar que pode, com isso, implantar qualquer regime que não seja democrático. Eu sei que isso não serve para vocês, isso não é recado para vocês, é para outros, mas, enfim, nós baixamos o decreto. E segundo, sim, você tem razão, nós aprovamos medidas provisórias criando crédito suplementar, crédito extraordinário, para fazer um colchão de recursos para, nesse momento, gastar até a mais do que nós temos. Hoje nós temos vários limites. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Eu não posso emitir título, ou seja, me endividar para fazer despesas correntes. Não é possível mais fabricar dinheiro como se fazia no Brasil. Eu tenho um limite de teto de gasto, só posso gastar aquilo que está dentro do orçamento. Isso tudo ficou relativizado. O que significa isso? Nesse período de estado de calamidade pública, nós podemos, sim, emitir títulos de dívida, nos endividar, desde que o assunto seja chamada PEC do orçamento de guerra, para conter as questões da pandemia. Por isso que a meta fiscal nossa já era negativa ano passado, ia ser negativa em algo em torno de 100 bilhões esse ano, vai estourar. Então, alguns falam que pode chegar a 700 bilhões, mas é só esse ano. Esse ano é possível emitir títulos, esse ano é possível fazer despesas acima do teto, o ano que vem volta ao normal. Então, nós separamos em 4 eixos. O primeiro é o ligado diretamente à questão sanitária. Nós liberamos 8 bilhões, então não falta dinheiro para a saúde pública para comprar respiradores, EPIs, macas, etc., pagar profissional. O que faltam são esses produtos que nós vamos buscar na Conchinchina e não conseguimos achar, porque o mundo inteiro, de repente, passou a precisar dos tais respiradores. Então, nós colocamos 2 milhões para Santas Casas. Eu consegui, por conta disso, liberar 2 bi, tá? Não são 2 milhões. Eu consegui liberar 30 milhões para os hospitais regionais aqui do estado por conta desse valor, e colocamos 6 bilhões para os fundos municipais e fundos estaduais de saúde. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, quem mais está sofrendo? Os vulneráveis, desempregados, informais, que vivem de bico, etc. Nós aprovamos o Corona Voucher, R$600, em 3 parcelas, provavelmente vai ter uma prorrogação de mais 2 ou 3 meses, que as pessoas estão perdendo o emprego ainda, demorou para vir o pico da pandemia, nós não imaginávamos, e esse recurso, criamos um crédito extraordinário para isso, inseriu 50 milhões de brasileiros, obviamente que tem um caso ou outro de fraude que vai ser descoberto, vai ser processado, mas 50 milhões de brasileiros que tinham direito. E olha que nós somos muito rigorosos nos critérios. Para 50 milhões de brasileiros precisarem desse Corona Voucher, é porque a gente não tinha noção da miserabilidade das pessoas. A gente tinha um número certo de pessoas dependentes do Bolsa Família, algo em torno de 14 milhões de pessoas, portanto, 14 milhões de famílias, multiplicado por 3, dá quase 50 milhões de pessoas brasileiros, mas nós não sabíamos que tínhamos tantos informais e pessoas vivendo de bico, do pipoqueiro da praça, daquele que vende pano de chão, pano de prato da porta do supermercado e daí por diante. Então,
entre outras coisas, proibimos o aumento de preço de remédio por 60 dias, aumentar, cortar a energia, já que é para ficar em casa, como é que você vai cortar a energia em plena sexta-feira à tarde para a pessoa só poder ter direito a ter energia na segunda-feira? Foram medidas como essas, que são N, a gente pode discutir se vocês quiserem, que a gente criou para proteger. O terceiro eixo foi pensando em quem emprega. Tudo bem, o empregador, o trabalhador precisa ser protegido. E quem garante emprego para para essas pessoas, né? O empregador, o microempresário, o pequeno, o médio. Nós fizemos de duas formas. Nós criamos crédito, financiamento, tanto o micro como o médio podem ao banco pegar dinheiro. Essa é uma parte complicada, vocês sabem, porque o banco quer emprestar para os grandes e não quer emprestar para os pequenos. Então, nós criamos uma situação para que eles possam também pegar. O governo federal, como fundo garantidor, vai bancar 15 bilhões, ele banca como garantia para que o pequeno e médio possam pegar uma linha de financiamento para pagar seu trabalhador, para girar, comprar mercadoria para o seu negócio. Então, essas medidas em relação ao terceiro eixo foram feitas. Mas, mais importante, você veja, a pandemia ela vem em março. Aí a pessoa fala, e agora? Não sei se tem advogado trabalhista aí, pode ter gostado muito do que a gente fez, mas a gente suspendeu temporariamente algumas regras da CLT. Então, o que estabeleceu? Permitiu que nos primeiros 30 dias, que foi praticamente o mês de abril, todo empregador pudesse fazer teletrabalho, antecipar férias, férias coletivas, tudo que não prejudica o trabalhador, mas banco de horas, banco de feriado antecipar, para que ele pudesse se reestruturar. Só que o mês passou muito rápido e a pandemia continuou. Então, foram baixadas 2 medidas provisórias, principalmente para o mês de abril, maio e junho, estabelecendo o seguinte: tudo bem, 30 dias passou. E você que quer deixar a porta aberta meio período só do comércio? Trabalhar 6 horas e não pode pagar 8 horas, nem hora extra para o seu trabalhador. Então, o governo autorizou o seguinte: você pode mandar o trabalhador trabalhar meio período ou só 70% do tempo que ele trabalhava, que o poder público vai bancar com dinheiro do FGTS, etc., ou de um fundo que nós criamos também, vai bancar esse trabalhador. O trabalhador não sai perdendo, o empregador não sai perdendo. Aí alguém pode dizer o seguinte: mas peraí, Campo Grande fechou as portas por 15 dias, ou vai fechar as portas no lockdown por um mês. E aí? Também tem uma outra medida provisória estabelecendo que, nesse caso, ele pode suspender o contrato, para não ter que pagar rescisão trabalhista, ele suspende o contrato por até 60 dias, prorrogável, pode ser prorrogável, o governo vai estabelecer o prazo para prorrogar, onde ele também manda esse trabalhador para casa sem nenhum custo, e quem vai bancar esse trabalhador também é o poder público. O único compromisso desse empregador é de que, se ele liberou por 2 meses e não vai pagar, ele tem que, pelo menos, e quem vai pagar para ele é o governo, que depois ele mantém esse trabalhador por pelo menos os 2 meses que ele se beneficiou dessas coisas. E, por último, esse é o eixo mais simples, é um eixo de auxílio aos estados e municípios. Os estados e municípios já estavam com dificuldade financeira, caiu a arrecadação, e nós garantimos através de 2 projetos. Primeiro, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, que são 2 fundos entre os tributos, um dos que mais os municípios são dependentes, principalmente os municípios e estados também, o governo federal vai pagar o diferencial do que eles estão perdendo relativo ao ano de 2019. Março de 2019 com março de 2020, julho de 2019 com julho de 2020, vê a diferença e cobre essa diferença. E também injetamos em 4 parcelas um extra de 60 bilhões de reais, dividido em 4, para que os municípios e estados não deixem de pagar a folha, fornecedor, fazer a economia girar. Então, essa é uma estrutura que eu acho que é importante, porque às vezes vocês veem pela televisão e falam assim: nossa, está gastando de forma desordenada, e a austeridade fiscal, e como vai ser o Brasil pós-pandemia? Não, está muito bem organizado por enquanto, pelo menos o governo federal, por enquanto, não está fazendo graça, e a gente está muito tranquilo de que, se depender das contas públicas, o ano que vem as coisas estão, pelo menos nesse aspecto, relativamente tranquilas. Bacana. Senadora, então esses 4 eixos que a senhora comentou, a gente pode dizer que são as prioridades do Congresso Nacional hoje para o enfrentamento da pandemia? Saúde pública, quer dizer, se não faltar dinheiro para os hospitais, para proteção, que for, remédio, que for, né? Proteger os menos favorecidos,
Tem gente do Bolsa Família que recebia R$167 e está recebendo 600. Né? Então, porque houve pelo menos temporariamente, as pessoas precisam comer o arroz e feijão, que, aliás, diga-se de passagem, né? Vocês podem estar, quem está fazendo supermercado, como eu estou fazendo, pode estar percebendo isso. Realmente, a gente está tendo até deflação, mas é um crime que estão fazendo. Aqueles produtos de necessidade básica, do álcool em gel ao arroz com feijão, estão subindo acima da inflação. Então, essas pessoas, se não fosse esse Corona Voucher, realmente, estaria a criança passando fome e buscando na lata de lixo resto de alimento, porque não teria condições de sobreviver. Auxílio dos estados e municípios para a máquina continuar azeitada, e, obviamente, e esse talvez seja ainda um grande problema, vocês vão ver a partir da semana que vem, vocês até devem estar vendo nos jornais e na televisão, que a proteção a quem emprega, a quem mais emprega no Brasil, nós sabemos que é o pequeno e micro empreendedor, comerciante, empresário. Esse recurso está demorando um pouco para chegar. Quer dizer, os bancos estão fazendo gracinha, estão colocando uma série de condicionantes, mesmo sabendo que existe um fundo que garante aos bancos que eles não vão ter prejuízo nenhum financeiro. A gente está muito em cima em relação a essa questão. Perfeito. Nós temos alguma pergunta do público? Não? Pessoal, fiquem à vontade, vamos participar. A senadora está aqui para ouvir a gente e responder as nossas perguntas também. Enquanto isso, senadora, tentando sair um pouco dessa temática viral, mas continuando nela, porque é impossível se afastar completamente, nós sabemos que antes da pandemia, o Brasil, seus 3 poderes, corriam contra o tempo buscando uma regularização do próprio país, seja conta pública, seja todas as demais áreas do Brasil que nunca foram perfeitas. Eu acompanho o trabalho da senhora à frente, teu trabalho, inclusive, à frente da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive presencialmente, e eu pude perceber que em uma única sessão a gente tem sendo apreciado projetos de regulação de trânsito até questão tributária, até agronegócio. Então, em uma única sessão, a gente vê uma variedade de temáticas sendo apreciadas pela comissão. E no plenário não é diferente. A minha pergunta é, com a entrada dessa pandemia, nós sabemos que as pautas foram paralisadas. Como ficaram esses projetos de lei que estavam em andamento? Como continuará sendo o andamento dele? E qual que é o panorama futuro para o enfrentamento dessas questões outras que não a pandemia, que nós sabemos que é muito defasado. Tem muita área no Brasil e nós ainda precisamos de uma atuação estatal positiva, no sentido de efetivar direitos fundamentais, por exemplo. Nós sabemos que agora o foco está sendo como a gente vai sair desse cenário, como mudar o panorama para o futuro? Sua pergunta é muito importante, Arthur, e a gente já está discutindo alguma coisa nesse sentido. Eu mesmo muito preocupada, porque eu presido essa comissão, que é a maior comissão do Congresso Nacional. Nós não vamos sair os mesmos desta pandemia, não é só nas nossas relações sociais, não é só na preocupação de quando vamos poder dar um abraço, um beijo, né, e fazer grandes reuniões, sem com isso estar naquele estresse, no medo de estar pegando algum vírus. Eu acho que, acima de tudo, já está mudando, há uma mudança de paradigma em relação a essas temáticas, a temática da economia, a temática social, a temática da... Então, é mais ou menos como se eu dissesse o seguinte, aqueles projetos que eu estava tirando das prateleiras das comissões, tinha projeto 2015, 2016, que estavam parados, e que eu coloquei para a comissão, agora é hora, de repente, de voltar para as prateleiras e a gente retirar das prateleiras projetos que a gente não tinha, na nossa análise, condições de votar, porque não eram projetos relevantes. Por exemplo, o governo apresentou alguns projetos, antes da pandemia, que eram extremamente recessivos, que causariam um impacto de recessão maior ainda na economia, como uma discussão aí de alguns pontos muito rigorosos da reforma administrativa, do Pacto Federativo e tudo mais. Esses projetos vão ter que vir remodelados, reestruturados. Eu estive há 10 dias atrás com o ministro da Economia, em Brasília, fui de carro, voltei de carro, e ele tem essa visão de que não dá mais para colocar como pauta prioritária o que estava sendo votado. Então, Arthur, vai ser um grande exercício. Primeiro, de entender o Brasil pós-pandemia. Depois, porque nós temos que casar mais ou menos com a agenda do governo federal. Podemos até rejeitar o projeto, mas tem que haver um casamento, tem que haver harmonia entre a PJ e o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça, porque a comissão também é ligada a questões
de políticas públicas voltadas para a segurança, combate à violência, etc. Então, tem que haver uma harmonia aí. Dentro dessa relação, entender o que o governo coloca como prioritário. Se você me perguntar assim, qual que seria o projeto mais relevante pós-pandemia, eu diria que é a reforma tributária. Nós já votamos lá no passado, já avançamos em relação, gostando ou não, concordando ou não, nós avançamos com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, estabelecemos regras na Constituição sobre limites de austeridade fiscal. Agora, a mãe das reformas é a reforma tributária. O povo brasileiro é o povo que mais paga impostos no mundo, no custo-benefício, o que tem os piores serviços públicos comparado aos impostos que paga. Pior ainda, né? Se tributa muito e se tributa mal. A gente paga muito imposto e de forma injusta. Não há um princípio que vocês estudaram, né, direito tributário da capacidade contributiva e da isonomia, isso não existe no direito, no direito tributário brasileiro. A gente não tributa no consumo, no produto que a gente compra, como acontece nos Estados Unidos com IVA. A gente tributa, a gente não tributa na propriedade e na renda, onde deveria. A gente deixa que os cada vez mais ricos continuem cada vez mais ricos e aquele que é pobre pague, por exemplo, pelo preço do arroz ou do feijão, mesmo que eu estou pagando, porque a gente tributa exatamente no consumo. Então, tem que haver essa inversão. Eu tinha falado no início errado. Não é justo que eu, que sou uma senadora, pago... O Vinícius está falando aqui, sabemos que a sonegação, eu não consegui ler aqui, porque no meu... Aí você me passa a próxima aqui, eu faço a dele, fica tranquilo. Aí você me faz, porque ficou cortadinho. Eu estou no meu celular, então no meu celular eu também consigo acessar pela escrita aqui do chat. A sonegação, ele foi muito feliz. A gente fala tanto em corrupção, Vinícius, e é uma chaga mesmo, é um mal mesmo, mas eu te digo que por ano, a sonegação no Brasil ela é maior que a corrupção. Não estou justificando, não. São duas pautas extremamente nocivas, até porque sonegação deixa de ser corrupção também. Avalia-se que o brasileiro, nós todos, de um modo geral, sonegamos algo em torno de 500 bilhões. Vamos supor que só 30% disso seja dinheiro que conseguiria restituir, ou seja, que conseguiria reaver através da Procuradoria-Geral da Fazenda Pública, através de outros instrumentos, se nós tivéssemos uma estrutura mais equipada. Quando o ministro Sérgio Moro era ministro da Justiça, a gente fez algumas audiências juntos na CCJ e a gente tentou manter o COAF, o próprio CAF, tudo equilibrado. Infelizmente, uma série de situações, a gente viu o que deu, né? Infelizmente, a gente não teve êxito. Mas a sonegação no Brasil é um problema seríssimo. E que é mais grave, né? Eu tenho dados, é que eu não tenho ele aqui, mas eu tenho dados tão interessantes sobre isso, Vinícius. Eu fiz uma live hoje de manhã, eu talvez tenha aqui. É uma coisa... por coincidência, eu tenho aqui. Olha só, em 2018, o contencioso, os processos judiciais ou administrativos contra o contribuinte que não pagou os impostos, só de impostos federais, girou em torno de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Vamos supor que desse valor, segundo a Procuradoria da Fazenda, só 1/3 seja dinheiro que eles conseguiriam restituir aos cofres públicos, ou seja, vir para os cofres públicos. Então, ele está falando em algo de 700 bilhões. Claro que isso não é da noite para o dia, nenhum num ano. Vocês sabem como que é um contencioso administrativo judicial. Divide isso por 7 anos. Esses 700 bi que estão ali, daria 100 bi por ano. Qual foi o nosso déficit o ano passado? 120 bi. Ou seja, só com contencioso administrativo pelos próximos 7 anos, nós conseguiríamos cobrir as despesas que o Brasil tem com saúde, educação, segurança pública, obras, etc., e que não tem dinheiro. Então, isso só do que já é parado, fora os 500 bi anuais. Então, Vinícius, muito feliz, tem toda a razão. A reforma tributária tem que trabalhar essa questão. A pergunta, inclusive, ela vai além. Eu vou ler a pergunta do Vinícius Almeida aqui. Sabemos que a sonegação fiscal no Brasil hoje é muito grande. Com as medidas tomadas pelo governo para parcelamento de débitos fiscais, não há o risco de se utilizarem desses parcelamentos para fins de protelar eventuais consequências dessas sonegações? Depende do refis que você faz, né? Isso acontece sim. Agora, o governo federal, que é muito avesso a refis, ele raramente faz, diferente dos municípios e estados,
Ele está falando numa certa transação tributária. Ele tirou o nome refis, porque ele está colocando transação e pondo uma série de exigências. Quem fez refis há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás não pode. Você tem que garantir manter tantos empregos, você tem que garantir isso, garantir aquilo, para que realmente filtre aquele bom pagador, aquele que realmente quebrou, estava com dificuldade, entre pagar o fisco, o imposto, ele preferiu pagar o trabalhador para não mandar o empregado embora. Acontece, principalmente com a micro, pequena e média empresa, é muito comum ele deixar de pagar impostos para não mandar de servidor embora, trabalhador embora. Então, se você fizer uma transação tributária, um refis bem equilibrado, você pode ter êxito sem estimular o mal pagador a protelar esse processo. É que, normalmente, no Brasil, infelizmente, se faz refis equivocados, sem nenhum critério, com fim arrecadatório, e desestimula o bom pagador a pagar imposto. Por que eu vou pagar se depois, lá na frente, eu sei que vou pagar sem juros, correção monetária, etc, etc. Parcelado. Então, sim, sem dúvida nenhuma. A reforma tributária, infelizmente, eu acho que não vai abordar essa questão. Isso vai ficar para um segundo momento da reforma, mas ninguém quer pôr o dedo na ferida, porque eu também tenho um dado aqui, é por coincidência, esse papel está aqui comigo, porque eu tratei desse assunto eu fiz um webinar fechado com alguns bancos. Eu devo ter em algum lugar aqui que ele... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar o que eu queria passar, que também era uma informação valiosa em relação a dados, em relação a números. Mas a reforma tributária, repito, ela é a mãe das reformas nesse momento, e a única coisa que eu acho que os jovens advogados têm que ficar no radar, e essa é uma luta nossa de Mato Grosso do Sul, é que eles querem criar, isso é importante, eles querem criar, sabe o Bolsa Família? Eles querem unificar os programas sociais num programa só, porque se hoje a gente tem algo em torno de 12 milhões, 12 não, já temos quase 14, 13 milhões e meio de desempregados, pode ser que esse número chegue a 18 milhões de desempregados. Então, pode ser que mais pessoas dependam desse programa social. Como o presidente Bolsonaro não quer ter o nome Bolsa Família, porque é um programa do PT e etc., como Lula não quis dar o Bolsa Família, que era da época do Fernando Henrique, mudou o nome e daí por diante, não vou entrar em detalhes, aí não vou entrar nessa seara, não estou fazendo críticas aqui. O governo quer criar um programa chamado Renda Mais Brasil, que é unificar alguns programas sociais, com exceção do BPC, e esses programas sociais aumentar um pouquinho esse valor, que hoje é de R$ 167 por mês, é uma média, realmente um valor muito baixo, para, por um tempo, proteger essas pessoas. Só que quando ele fizer isso, tem um pouco a pergunta do João, que também teve uma preocupação com os gastos fiscais, de onde vai tirar esse dinheiro? Emitir moeda aumenta a inflação, emitir título aumenta a inflação. Você cria um problema com a dívida PIB. Então, diante de tudo isso, fala-se em cortar os incentivos fiscais. Há incentivos fiscais que são realmente desnecessários, só ajuda o setor, e o setor não retribui para a sociedade, mas há incentivos fiscais fundamentais, como é o caso dos incentivos fiscais para trazer indústrias para Mato Grosso do Sul. Se nós não pudermos dar incentivo de ICMS, eu sei porque eu fui prefeita, trouxe as maiores fábricas do mundo de celulose para Três Lagoas, trouxemos metal mecânica, enfim, as maiores indústrias no período de 2005 a 2010, que é quando eu fui prefeita de Mato Grosso do Sul, eu levei para Três Lagoas, trouxe de São Paulo, de Minas Gerais, briguei com outros estados, por quê? Porque a gente tinha uma legislação que dá ainda incentivo fiscal. Então, vai ser uma briga, não vai ser fácil tratar dessa reforma tributária, não é simples. Perfeito. Senadora, a próxima pergunta não é do nosso estado, olha que legal. De João Pessoa, José David Carneiro da Silva. José, obrigado pela presença, por prestigiar o evento. E a pergunta dele é a seguinte, antes ele parabeniza o nosso evento. A pergunta é, o STF reconheceu a competência dos estados e municípios sobre as regras de isolamento e demais medidas referentes à pandemia. Como a senhora vê o Poder Judiciário constantemente pedindo informações a governadores e prefeitos sobre essas medidas? Em muitos estados, o Ministério Público vem ajuizando ações contra os gestores, até aplicando-lhes multas pessoais. Não seria isto uma insegurança jurídica que atrapalha as instituições e a crise existente? Não seria o caso de existir uma mesma regra para todo o país? Como que é o nome José do David. colega?
José David, obrigada pela pergunta, uma pergunta inteligente, uma pergunta importante, porque nos faz lembrar, né, o que significa um governo, uma gestão que não tem, que não tratou a pandemia, pelo menos no início, com a responsabilidade devida, né? Eu sou aquela que, como senadora independente, procuro ajudar o governo sempre que possível. Ajudo, estive lá 10 dias atrás com o ministro Guedes, me coloquei à disposição, vou continuar ajudando o governo independentemente de discordar, inclusive, de muita coisa, principalmente na pauta de costumes, que eu acho que tem uma visão muito retrógrada do século passado, mas é do jogo, isso é democracia, é isso, a gente saber conviver com um governo que ganhou as eleições, a gente tem que saber trabalhar com isso. Mas a gente precisa reconhecer que a Constituição é clara, né? A saúde pública é a responsabilidade de todos, é uma gestão compartilhada entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. Só que quando a gente está diante de uma pandemia, a coordenação geral é do governo federal, é da União. A União dita as regras gerais, inclusive com leis que nós do Congresso Nacional aprovamos. E os estados e municípios, na parte mais específica, pode legislar, baixar decreto, regulamentar e baixar determinações. Até porque, para efeitos de pandemia, o Brasil não é um país. O Brasil é um continente. É igual na Europa. Enquanto primeiro começou na Itália, estava tudo aberto lá na França. Depois chegou na França, estava tudo aberto na Espanha. Vai subindo, foi subindo. Porque o vírus ele vai lentamente chegando. O Mato Grosso do Sul, você que é de João Pessoa, é o último estado em contágio ainda. Nós temos, comparado à média do Brasil, me entenda, pouquíssimas mortes. Nós não chegamos a 100 mortes no estado durante todo esse tempo. Acho que estamos em 60 e poucos casos, infelizmente. Então, somos o último em contágio, mas vai chegar. Não tem sentido também nós fecharmos a porta do comércio lá em março, sendo que nós vamos ser o último depois a abrir o comércio se precisar fazer um lockdown. Então, a Constituição foi sábia, a meu ver, quando disse mesmo que saúde pública é responsabilidade de todos os entes. Mas você tem muita razão nessa questão da insegurança jurídica, porque faltou aí a União chefiando esses 27 governadores, colocar normas gerais no processo e, a partir das normas gerais, cada estado ter a sua determinação. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que eu acho da sua pergunta, aí entra um pouco do Ministério Público, do Poder Judiciário, né, entender o momento que nós estamos vivendo também, né, entender que o executivo, nenhum prefeito, nenhum governador está ali querendo ver a sua comunidade, as pessoas passando necessidade, morrendo na maca dos hospitais, com raras exceções, é óbvio, mas infelizmente são os raros que vão para a televisão falando em superfaturamento e tudo mais. 99,9% dos prefeitos, gestores, secretários de saúde, secretários de economia, etc., estão dando suor, estão fazendo o que podem para proteger a sua comunidade, a sociedade dessa pandemia. E aí vem o Ministério Público, às vezes, né, não tem noção de gestão pública e forçam uma situação, talvez entrando num chamado ativismo, né? Eu sei que o João eu fiquei sabendo que o João fez o TCC dele sobre judicialização, politização da atividade judicial, né? Que é um pouco desse. Sobre isso. Então, que tem um pouco disso, é verdade, mas nós não podemos esquecer que é fruto, muitas vezes, de culpa da própria política. Primeiro, o judiciário não pode se eximir pelo próprio princípio constitucional, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ele é obrigado a decidir o caso concreto quando provocado, ele não vai lá atrás do processo, ele é provocado. Só que quando ele é provocado, não é só pela sociedade, às vezes ele é provocado pelo partido que perdeu a eleição, e ele totalmente... O que você está fazendo? Você está judicializando a política. E quando você judicializa a política, você politiza a justiça. E aí é que é mais grave. Porque quando você politiza a justiça, você está fazendo com que o juiz saia da sua zona de conforto, daquilo que a Constituição determinou, e ele comece a dar pitacos na política. Uma coisa é a interpretação à luz dos princípios constitucionais, uma interpretação mais extensiva. Outra coisa é aquela interpretação criativa que beira a substituir o prefeito, a substituir o senador, a substituir o presidente da República. Então, é confuso, realmente, não é fácil essa questão, a gente precisa ficar muito atento,
o sistema de freios e contrapesos ele vem justamente para que a gente possa tentar equilibrar essa balança. Sim. Senadora, temos 2 perguntas do público aqui na lista, agora a coisa está ficando boa. Primeira delas, do Carlos Henrique, famoso Carlinhos, senador. Ele pergunta o seguinte: senadora Simone, a lei que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia do coronavírus prevê que a prisão civil por dívida alimentícia deverá ser cumprida exclusivamente sobre a modalidade domiciliar. Qual é a efetividade de uma prisão domiciliar de um devedor de alimentos em tempos de quarentena em que o devedor já está em casa? Isso não traria a acomodação do executado? Essa modalidade de prisão domiciliar não abre precedente para que, no futuro, alguém possa propor a extinção da prisão civil em regime fechado por débitos alimentícios? Ele entende que devemos priorizar a saúde, mas isso não é preocupante? Carlinhos, obrigada pela pergunta, e eu fico muito confortável em responder, porque eu fui a relatora desse projeto. Esse projeto, no fundo, que foi assinado pelo senador Anastasia, adaptado, ele foi um pedido do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, e ele teve a participação dos maiores civilistas do Brasil, especialmente professores da USP de São Paulo, da PUC, e eu não sei se teve alguma universidade de Minas Gerais, alguma coisa assim. Eles fizeram um projeto muito grande, confesso até que nesse projeto criava muita insegurança jurídica. Por exemplo, e eu tirei do processo, ele proibia despejo no período da pandemia, por falta de pagamento. Aquele despejo, nós temos 2 tipos de despejo, mas aquele despejo que é o mais comum, que você tem ali no dia a dia, que a pessoa já sabe, que está tudo dentro do rito do processo. Ele vinha com uma série de coisas. A gente mexeu, só deixou, depois o presidente vetou, a proibição de liminar de cara, sem ouvir a outra parte, despejar a família na rua, no período da pandemia até agora, final de setembro. Em alguns casos, não em todos. Obviamente, permitindo liminar se fosse para uso próprio e tudo mais. Também assim o presidente vetou. Nesse caso, foram N razões. Eu fui atrás do porquê que o judiciário queria essa questão. E tudo me levou a crer que eles tinham razão. Por exemplo, não vamos esquecer que quem não paga pensão alimentícia não é criminoso. Normalmente é o chefe de família, é o pai de família, e normalmente o pai de família mais simples. É aquele que vive de bico, ele está na informalidade, ele está empregado, ele perdeu o emprego, ele trabalha numa montadora de carros, ele ganhava R$5.000, e de repente a montadora falou, agora eu vou trabalhar meio período, vou reduzir o seu salário para R$2.500, reduziu o salário para metade, ele ainda não conseguiu outro percentual na Justiça, no Ministério do Trabalho. No período da pandemia agora, acabei de ver, só esse mês, quase 400 mil trabalhadores perderam os empregos. A média foi negativa em quase 350 mil, vamos colocar. Imagine que desses 350 mil, metade sejam homens, 125 mil. Desses 125 mil, vamos supor que 1/3 seja divorciado. E daí por diante, quer dizer, são o quê? 45 mil. Desses divorciados, vamos dizer que 1/3 desses divorciados tenham filhos, normalmente não é. Como que essas pessoas vão fazer? Aí eles vão preso. Ele vai preso, ele entra na cadeia, pode se contaminar, volta para casa, às vezes ele consegue o recurso, ou aí é que ele não vai conseguir o recurso mesmo. Então, nesse período, óbvio, e você tem razão, Carlinhos, que a gente pode estar protegendo o pai que não tem compromisso familiar e tudo mais, óbvio. Mas a gente não pode legislar pela exceção, tem que legislar pela regra. Em regra, o pai não paga a pensão alimentícia porque não está podendo pagar. Então, nós tivemos que fazer uma opção. Como veio do próprio Poder Judiciário e da varas de família, e eu escutei alguns especialistas, professores, eu falei, bom, quem sou eu para discordar de uma questão que, confesso, nunca foi a minha área, que eu nunca atuei na área de direito privado. Mas eu acho que nós não tínhamos realmente o que fazer e passou tranquilamente no Congresso Nacional essa questão. Mas é só temporário, viu? Agora, a partir de setembro, não, se não me engano, eu não sei se eu tenho aqui. Eu acho que nós colocamos, nesse caso, em regime domiciliar, eu acho que colocamos até setembro, não é até final do ano, não. Eu tenho que olhar depois, eu não me lembro.
Senadora, próxima pergunta. Pedro José Marcon Vasques, meu irmão, inclusive, e eu senti um pouco de interesse nessa pergunta aqui, hein? Há uma previsão de volta dos trabalhos presenciais em Brasília? Até porque, quando voltar, estaremos lá também prestigiando a senhora. E como que a senhora imagina que será o período de volta aos trabalhos fisicamente? Quais questões devem ser prioridade? Ótimo. Primeiro, Pedro, prazer em saber que você está aqui conosco. Quero vê-lo novamente. Está aqui do lado, ajudando a gente. Ah, é? Que bom. Primeiro, é que você não teve coragem de perguntar e falou para o irmão antes de perguntar para você, né? 1º de agosto, tá? 1º de agosto. Opa. Eu falei há 10 dias atrás com o presidente da casa, e ele está fazendo um programa de biossegurança. A ordem é mandar para casa, deixar ainda mais uns meses todos os servidores públicos acima de 60 anos e que tenham comorbidade, e os senadores acima de 60 anos vão votar dos seus gabinetes, não vão para o plenário, portanto, eles têm a televisão ali e eles têm a senha, tudo direitinho como é. Hoje eles continuam votando virtualmente, entre aspas, né? Então, com todos de biossegurança, sim, 1º de agosto. O que é prioritário? Qualquer projeto relacionado ainda à pandemia vai ter aquela votação, manda para a CCJ de manhã cedo, de tarde já está no plenário, à noite já está na Câmara. Então, a gente vai dar muito mais rapidez. Na CCJ, eu vou ter que fazer uma peneirada, como eu disse, começar tudo de novo, de acordo com uma harmonia com o governo federal, para que a gente possa avançar. Mas eu acredito que o foco vai ser economia nesse momento, porque tudo que a gente tinha que fazer com a pandemia, a gente praticamente fez. Então, acho que a gente vai ter que ter um olhar muito especial para as pessoas mais vulneráveis. Como que nós vamos garantir a permanência dos trabalhadores no emprego? Porque se nós não garantirmos, as pessoas, um efeito dominó, o Brasil pode realmente ficar numa situação muito adversa. Se eu não consigo manter um índice, um percentual de emprego no Brasil, se eu não faço isso, eu não faço a economia girar, o pequeno microcomerciante, depois o médio, depois é o grande empresário, para-se de arrecadar, os municípios passam a ter dificuldade de pagar a folha, passam a ter dificuldade de investir na saúde, na segurança pública e daí por diante. Então, anotado aqui, a partir de 1º de agosto já podemos planejar as próximas viagens para Brasília. Arthur, eu ouvi falar que agora acabaram de decretar calamidade pública no Distrito Federal. Parece que tem um novo surto, mas falta um mês ainda. Normalmente, uma calamidade pública como essa dura 15 dias, no máximo 20 dias. Né? Então, acho que dá para voltar sim. Vamos analisando, né? Eu acabei de ver que a gente recebeu uma pergunta, então antes que a organização passe para a gente, eu vou entrar num assunto que eu gosto muito, que é o direito eleitoral, inclusive estou estudando na pós-graduação isso. A gente pôde ver que na semana passada o Senado aprovou a PEC que altera a data das eleições municipais lá para 15 e 29 de novembro. Vendo as notícias e vendo até a sessão virtual, a gente pôde ver que teve muita discussão pela necessidade ou não do adiamento e também, se considerado adiamento, para qual data. Então, a gente pôde ver que, fora a tese vencedora, digamos assim, que é adiamento para 15 e 29, a gente tem parte dos senadores entenderam que não precisava, então não seria necessário adiamento, porque até lá o pico já teria passado. Houve também aqueles que sugeriram a volta, que a votação fosse adiada lá para dezembro. E a gente teve outros senadores que sugeriram a extensão desse mandato até as próximas eleições em 2022. Sendo assim, qual que é a posição da senhora sobre essa temática e ao mérito da PEC que foi aprovada? Também de forma bem objetiva. Prorrogar para 2022, eu acho que não poderia mesmo, que seria inconstitucional. Não consigo ver um dos princípios... Nós temos cláusulas pétreas, todas elas no mesmo nível, não precisa se discutir, porque se não podem ser alteradas, a não ser por uma Assembleia Nacional Constituinte, não precisa hierarquizar essas cláusulas pétreas. Mas, ao meu ver, uma das mais importantes, uma das cláusulas pétreas que jamais poderia sair dentro desse contexto de item ou dispositivo que não pode ser alterado pelo poder derivado que somos nós, é o da soberania popular. O eleitor foi às urnas há
há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, para eleger um prefeito, vereador, com mandato de 4 anos. Você passar para 2022, você seria estender, com esse argumento da pandemia, para unificar a eleição. Eu sou a favor da unificação da eleição. Eu acho que é um custo muito alto. Então, por que eu vou ter, cada 2 anos, ida às urnas, se eu posso unificar uma eleição de ponta a ponta? Eu sou a favor da unificação, mas eu não vou usar de subterfúgio factual de uma pandemia, por mais grave que seja, para tentar implantar uma defesa de tese minha que é sabidamente inconstitucional. E isso próprio calou, foi rápida a discussão, porque o próprio TSE disse, olha, nós temos maioria aqui para considerar esse assunto inconstitucional. Então, morreu o assunto. Porque se o TSE não tivesse entrado no processo, nós estaríamos até agora discutindo essa questão, que interessa a muita gente. Bom, em relação a ser novembro e não dezembro. Não dezembro foi um pedido do TSE, porque ele precisa aprovar as contas do vereador, a campanha eleitoral e do próprio prefeito. Como é que o prefeito toma posse de 1º de fevereiro? 1º de janeiro. Aí estender para 1º de fevereiro, criar uma outra situação adversa. Ora, quem pode fazer dia 15 de novembro, trazer um pouquinho mais para cá, quer dizer, para 15 dias antes, colocar 15 de novembro, estaria de bom tamanho. Até porque quem tem mais de 60 anos não é obrigado a votar, você pode, provavelmente, o que vai acontecer é você, quem tem uma comorbidade, levar um atestado. Eu acredito muito que o TSE não vai multar quem não for votar, devidamente comprovado de que estava adoentado, que tinha um atestado de que realmente tem problema de coração, etc, etc. Agora, eu, particularmente, era a favor da... Olha que é a política, né? Olha como 3 minutos são insuficientes para a gente justificar o nosso voto. Eu, particularmente, era a favor de prorrogar para novembro. Achava um tempo razoável. Eu sou daquela que já votei dia 15 de novembro, lá atrás, há muito tempo atrás, acho que votei, mas há muito tempo atrás a eleição era 15 de novembro. Acho que, pelo menos uma vez na vida, acho que eu votei nesse período. Mas eu tinha participado uma semana antes, meu partido pediu para ouvir a base, então eu fiz uma reunião com os candidatos a vereadores do MDB, com o candidato a prefeito do MDB, com o diretório regional do meu partido, e foi praticamente quase que unânime, todo mundo querendo eleição para outubro. Falei, gente, eu tentei ponderar de todas as formas, mas fui voto vencido. Então, mesmo contrariada, Arthur, eu dei um voto pela manutenção da data, mas eu, democraticamente, estava representando ali o meu partido naquele voto. Eu normalmente represento Mato Grosso do Sul. Eu voto de acordo com os interesses de Mato Grosso do Sul, mas na questão eleitoral e partidária, eu fui ouvir a bancada. Graças a Deus, foi aprovado o adiamento. Agora a Câmara está chegando num consenso, parece que vão criar juízo também e a gente vai conseguir adiar um pouquinho a eleição. Bacana, legal, senadora. Temos mais 3 perguntas aqui, podem ir mandando, acho que vai dar tempo de responder todas. A primeira delas é do Rodrigo Rodrigues, da UCDB. Boa noite, senadora. Primeiramente, parabenizar a organização do evento pela oportunidade de tal diálogo tão amplo e rico de conteúdo. Valeu, Rodrigo. Minha pergunta é referente a um tema muito relevante em nosso estado, a rota bioceânica. Inclusive, as 3 próximas perguntas já fugiram um pouquinho do tema, visto que a gente já deu uma boa caminhada e esgotou a discussão. Sobre a rota bioceânica. Gostaria de saber se alguma possível discussão começou para tratar dos prováveis danos ao projeto na questão do tempo para a concretização. Esse é o Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, você deve ter visto o documento que eu recebi hoje pela manhã, por isso que você fez essa pergunta. Eu estive há 10 dias atrás em Brasília e fui falar com vários ministros. Eu fui falar com o ministro Tarcísio exatamente sobre a rota bioceânica. Eu estive no Paraguai lá atrás, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, e o Paraguai muito entusiasmado. Essa rota atravessa praticamente 4 países, o Brasil, o Paraguai, um pedacinho da Argentina que está todo, acho que são 17 quilômetros, não sei, está todo pronto, e chega no Chile para que a gente possa encurtar a venda dos nossos produtos. Mato Grosso do Sul vai sair muito beneficiado do agronegócio em 10 mil quilômetros. Imagine, a gente diminuir o tempo de transporte, o custo de transporte das mercadorias do centro-oeste brasileiro, do sul do Brasil, mesmo de São Paulo, Goiás, Minas, indo pela rota pelo Pacífico e não pelo Atlântico. O que o governo paraguaio estava fazendo naquele momento? Ele falou, não, eu vou bancar os 200 e poucos quilômetros de asfalto que faltam para resolver o problema do lado do Paraguai. O do Chile está pronto e da Argentina está pronto. Aí faltou a rota, faltou a ponte.
a ponte. O governo federal vai bancar o projeto. Hoje eu recebi o documento já exatamente com edital para a discussão e aprovação do projeto da ponte e do acesso pelo lado do Brasil. E a usina hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, que é do Paraguai e do Brasil, ela vai bancar a ponte. Então, do caixa da usina, metade pelo lado da usina que é paraguaia, metade pelo lado da usina que é brasileira, eles vão custear a ponte. Então, assim, está bem avançado a rodovia, o projeto está sendo elaborado em relação à ponte, agora nós vamos ter também a elaboração do projeto da rota bioceânica. Com isso, eu acredito que no máximo eu acho que no máximo 2 anos e meio a gente pode dizer, se não for menos, talvez 2 anos, mas vamos colocar 2 anos e meio no máximo. Aí eu vou convidar vocês que são jovens, que têm energia. Se eu tive com quase 50 anos, quando eu fui, imagine vocês, de fazer esse trajeto, inclusive, de carro, que é um trajeto muito bonito. Essa rota, eu não fiz essa específica, passando pelo Pantanal Paraguaio, ali do Chaco, não. Eu fiz uma outra rota, chegando no deserto do Atacama, mas é maravilhoso, é impressionante as belezas da América do Sul. Indo de carro, acho que é um projeto para escolherem as companheiras, os companheiros e fazer e conhecer esse lado que a gente muitas vezes deixa para sempre, para depois e nunca vai. Eu mesmo passei dos 40 quando resolvi conhecer ali o deserto do Atacama e fiquei impressionado com tudo que vi. Isso é verdade. Senadora, próxima pergunta também com temática alheia. João Rezende. Senadora, como a senhora vê a polêmica do projeto de lei das fake news, onde, segundo ele, existem várias contradições? Arthur, enquanto eu estava falando aqui, aparece aqui o meu WhatsApp. Aí o relator desse projeto acabou de dizer o seguinte: olha, acabei de entregar a 5ª versão do projeto de fake news. Esse é um projeto que está dando pano para a manga. Eu quero assim, deixar muito claro. Isso é uma coisa que eu sou obrigada a ter, e eu acho que a minha obrigação é ter coragem de enfrentar os problemas. Se você me perguntar, se você fosse presidente do Senado, você pautaria esse projeto agora? Eu diria não. Não. Mas o projeto tem, de alguma forma, a ver com a pandemia? Eu acho que tem. Eu pautaria? Repito, não pautaria. O projeto está 100% maduro para ser votado? Não. Agora, nós temos que convir o seguinte: o projeto original eu jogaria no lixo. Primeiro, que ele era extremamente técnico, usando linguagem que não era de processo legislativo. A primeira versão, eu leria, mas não assinaria embaixo, não votaria. A segunda versão, porque ele tinha 3 pontos muito complicados. A segunda versão, ficaram com 2. A terceira versão ficou com um grande ponto complicado. A 4ª versão veio para os detalhes que precisavam ser ajustados. E assim foi. Esse é o problema de você não ter comissão permanente. Se eu tivesse passado pela minha comissão, você peneira, você filtra, você faz audiência pública, você convence a sociedade. Se você falasse em votar a reforma da Previdência há 10 anos atrás, não passava no Congresso nunca, porque a sociedade não queria a reforma da Previdência. Hoje, passou porque a sociedade entendeu que, embora não querendo, era necessária. O projeto do fake news, a meu ver, foi pautado de forma equivocada nesse momento, poderia esperar um pouquinho mais, mas eu acho que nós temos que enfrentar essa questão. E deixar muito claro, ela em nenhum momento, a nova versão, fala em cercear direito de quem quer que seja. Eu posso repassar uma notícia que é genuinamente fake news, que eu não vou ser processada por isso. Não é disso que se trata o projeto. O projeto ele ataca muito fortemente as plataformas. Agora, estou falando da última versão. Essa última agora eu nem vi ainda, tá? Eu estou falando da versão até quinta-feira. Acabei de ver que já está na nossa disposição. Em tempo real. Desligando aqui, eu vou olhar. Porque a gente, a princípio, vota amanhã. Ele só diz o seguinte: tem uma pesquisa feita pelo Datafolha que fala que a maioria absoluta dos brasileiros acha que fake news atenta contra a democracia. Em que sentido? Não sei se vocês lembram da eleição para senadora, aqui foi apertadíssima. Foi 0, não sei quantos %. Fake news que corre para todo direito pode mudar o resultado eleitoral da vontade do povo. O povo tem que votar em quem quiser
e tem que rechaçar quem não quer, mas ele precisa da informação verdadeira. A mentira, ninguém é a favor da mentira. E aí você prejudica os bons políticos. Eu jamais vou fazer uma fake news contra alguém. Jamais. Eu perco a eleição, mas eu não faço isso. Agora, contra mim, eu enfrentei um monte de fake news. O problema desse projeto é que está contaminado por duas questões. Primeiro, é um projeto contra os filhos do presidente, o gabinete do ódio e um grupo que veio fazendo fake news contra os adversários. Não sei se existe gabinete do ódio, então o projeto não tem a ver com isso. É para proteger políticos. Não é verdade. Ele cerceia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Não é verdade. O que ele quer é que Facebook, Instagram, Twitter tenham um cadastro de quem impulsiona por robôs. O robô, ele é legítimo. Eu quero fazer uma divulgação em massa, impulsionar de forma em massa uma campanha de vacinação obrigatória no Brasil. Eu vou cadastro com CPF e tudo para saber que aquela matéria que eu estou impulsionando, que vai viralizar, ela está sendo feita por mim. Depois, obviamente, que eu vou responder por isso. Para encerrar, olha a injustiça. As pessoas de bem que usam redes sociais já respondem pelo Código Penal por crime contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Vocês, eu, qualquer um de nós. Agora, quem tem perfil falso, que inventa um perfil para falar mal do Arthur, para falar mal do João, para falar mal do Simone, não, porque não consegue pegar. Então, o que eles falam? Vocês, quando forem receber pelo impulsionamento, quando forem pelo WhatsApp, em grupo onde tenha mais de 1.000, eu não sei como é que é isso, vocês vão ter que identificar a pessoa que vai mandar a mensagem. Não é o conteúdo é criptografado, você não vai mexer nisso. Você só vai fazer com que uma pessoa tenha que ter a coragem de, quando postar alguma coisa, ela se identificar. É só nesse sentido, não tem nenhum outro objetivo. Eu jamais votaria um projeto negativo. Repito, não gostaria de estar votando agora, mas como nós temos uma eleição municipal, eu quero que o vereador que vocês escolherem, eu quero que o prefeito que vocês escolherem seja realmente aquele que for o melhor para o país, e como eu sei que fake news atenta contra a democracia, principalmente porque o cidadão mais simples, que não está acostumado a receber mensagens políticas, vão começar a receber à torta direito. Como que é o nome daquele programa que eu estou falando aqui, vocês colocam outra coisa na minha boca? Não tem um... Tem um outro... Tem. eu não sei o nome, não é? Que agora, nos Estados Unidos, eles... alguém depois pode colocar aí no chat, que eu não lembro. Então, isso tudo precisa de alguma forma ser controlado. Mas, olha, o projeto que era desse tamanho, ele está desse tamanho. Isso significa, vai para a Câmara vai mexer, e nós provavelmente vamos votar pela última vez, depois de audiência pública, porque depois da Câmara volta para o Senado, e quando voltar para o Senado, nós já vamos estar em agosto, fazendo audiência pública, é mais para adiantar o processo. Perfeito. Senadora, temos aparentemente mais 2 perguntas, eu acredito que sejam as últimas que vai dar tempo para a gente fazer hoje. A primeira delas é do Luiz Eduardo, presidente do DACLOB, inclusive. Um abraço, Luiz. Senadora, boa noite. Recentemente, estivemos pleiteando redução das mensalidades junto aos órgãos de defesa do consumidor. Com muito esforço, conseguimos 15%. Sabemos que há muitos projetos no Senado e na Câmara dos Deputados sobre o tema. Essa é uma luta, inclusive, encampada por todos os centros acadêmicos do Estado, com o apoio da CAED, inclusive. Ele continua. Com a manutenção das aulas em regime remoto, há a possibilidade desses projetos tramitarem e, consequentemente, regularem essa discussão, que muito provável se estenderá por todo o ano? Essa foi uma questão que veio para o meu projeto, e os senadores acabaram pedindo para eu retirar do relatório, porque não ia naquele momento passar. Tudo tem o seu tempo. Quando a gente tenta aprovar uma coisa muito cedo, a gente percebe e é polêmica, a gente percebe que nunca dá certo. É o caso do fake news. Se a gente tivesse votado lá, deixado para votar em agosto, setembro, explicando para a sociedade, não daria tanta... Aliás, eu estou com fake do fake. Eu estou sendo lá com tarja vermelha, um X na minha cara, tal, montaram uma matéria dizendo que eu aprovei o projeto do fake news, sendo que a gente nem votou ainda, mas enfim. Essa questão, como ela começou a ser tratada lá em abril, início de abril, ela nem foi para frente. Por quê? Havia uma previsão de que as aulas retornariam ainda nesse semestre. E, ouvindo a associação inclusive de escolas particulares pequenininhas no interior,
centro de educação infantil, ensino fundamental, diferente das universidades. Aliás, acho que nós temos que separar em duas frentes, né? Nós temos que separar o ensino universitário, que custa muito menos para o poder público, principalmente em cursos de humanas, como o do direito, diferente talvez da medicina, e nós temos que separar o custo de uma escolinha pequenininha, que tem lá seu lucro de 3, 5, 6 mil por mês, e que, no momento da pandemia, teve que se reinventar e se readequar, dar curso de qualificação para professor, continuar pagando a folha. Então, nós somos orientados a não votar por conta dessa situação. Agora, o cenário é outro. Já se fala, por exemplo, em São Paulo, em voltar às aulas presenciais só 1º de setembro. Aqui em Mato Grosso, a gente não sabe ainda para quando vai ser. Então, é óbvio que, se não houver um acordo envolvendo o Ministério Público de reduzir ainda mais as mensalidades, é óbvio que vai chegar um momento que o Congresso Nacional, que não tem muito esse perfil de intervir nas relações contratuais, há uma certa resistência pelo perfil mais liberal do Congresso Nacional, mas provavelmente vai ter que interferir, repito, fazendo uma diferenciação muito grande entre níveis e institutos de ensino. Ensino universitário não tem como não haver redução. A minha filha também é da UCDB, faz direito, ela estava me questionando em relação a isso. A gente só não votou, porque se votasse agora, havia um lobby muito grande, a gente não conseguiria avançar. Mas essa questão, nós só estamos aguardando ver o momento em que as escolas vão bater o martelo, se vão voltar em setembro, se vão voltar só no final do ano, porque há uma meia saída aí que eles estão falando, fazendo um rodízio de aulas presenciais com aulas virtuais, para ter um terço indo por dia em cada aula e tudo mais. Aí, obviamente, que tem que haver uma discussão maior do que só 15% de redução das mensalidades. E aí eu que faço a pergunta para vocês. O CDB já garantiu 15% em todos os cursos, não? Sim, foi retroativo, inclusive, desde o início desse período, mas foi a muito custo. Mas para todos os cursos, não? Sim, o PROCON e a Defensoria Pública lideraram esse movimento aqui, se falando de órgãos institucionais dentro do Estado, e aí algumas universidades, salvo engano, ISTED e Unigran, foram as primeiras a adotar, e aí as outras universidades, no efeito cascata, foram vindo também. Então, tivemos essa redução. Eu acho que esse é um papel em que não há interferência indevida desses órgãos, ao contrário, porque o sistema educacional é muito diferente em cada região do Brasil. Nordeste é muito diferente do Centro-Oeste. Você pega as cidades pequenas do Nordeste, as escolinhas, elas que têm ensino infantil, ensino fundamental, elas têm o custo, no frigir dos ovos, né, a renda líquida dela é coisa de 4, 5, 6 mil reais, quando muito, depois o que sobra para eles se manterem. Então, assim, tem que ser realmente nessa negociação, com exceção do ensino universitário. Esse a gente conhece bem como que são as universidades, elas têm condições de dar uma... E vai ter que ser. Se eles não fizerem isso, os alunos não vão conseguir pagar. Vai todo mundo sair, infelizmente, mais empobrecido dessa pandemia. E nós não sabemos quando o Brasil vai recuperar a sua economia no patamar em que entrou quando da pandemia, em março, por exemplo, de 2020. Sim, eu me lembro que em uma matéria divulgada em algum jornal aqui local, o Daclob, inclusive, se manifestou que era chegado o momento das universidades darem sua parcela de contribuição para a saída dessa crise. Dúvida. Muito interessante. Sem dúvida. Senadora, temos a última pergunta que eu prometi. Entraram mais outras duas, mas aí a senhora fique bem à vontade, já que o tempo está chegando ao seu limite. Mas a que eu assegurarei vem da Daiane Ross Santos Araújo. Ela parabeniza a qualidade do evento. Obrigado, Daiane, pelo prestígio. Voltando ao tema das eleições. Isso, mais uma vez, obrigado. Gostaria de saber se da senadora, como ela acha que pode ser fortalecida a participação feminina na política e se teremos uma maior representatividade das mulheres nos cargos políticos. Lembrando, inclusive, que a senhora participou de uma live do Tribunal Superior Eleitoral tratando exatamente sobre esse tema, né? Essa foi uma luta interessante. Aliás, quem estiver fazendo TCC, algum colega aí, eu acho que vocês poderiam estimular, porque é simples e está tudo ali fácil
e ninguém deve ter escrito. Eu participei em 2017, muito rapidamente essa resposta, mas essa história é interessante, eu acho que vocês não tiveram aí no banco das universidades, porque é coisa recente. Eu não vou lembrar, obviamente, todas as datas, nem os números das ADINs. Em 2017, eu participei de uma mini-reforma eleitoral. Queriam modificar essa questão de não ter propaganda eleitoral, tempo de rádio e televisão mais curto, as pessoas não estavam aguentando muito tempo, enxugamos a campanha eleitoral, acabamos com uma série de coisas. Bom, ali estava se circulando, ganhando força, um projeto que estabelecia que a mulher não teria só 30% das vagas que os partidos deixam para preencher candidaturas. Então, um partido tem direito a lançar 15 candidatos a vereadores. Um terço tem que ser para as mulheres, tem que ter preenchido 5 candidatas e 10 candidatos. Um terço é garantido desde 1997, a bancada do Batom que conseguiu avançar com essa tese. Só que nós estamos avançando, querendo o seguinte, não, um projeto, ora, se nós somos 30% das candidatas por partido, nós queremos 30% do tempo de rádio e televisão, e 30% do fundo que é eleitoral, que serve para financiar a campanha, comprar um santinho, você colocar uma gasolina no carro e tudo mais. Porque as mulheres falam que as mulheres não votam em mulher e que as mulheres não gostam de política, mas as mulheres disputam em pé de desigualdade total com os homens. No meu partido mesmo, você vê lá 50 inserções eleitorais. Eles colocam 45 inserções homens, candidatos, e 5 inserções mulheres. Então, a gente queria isso, espaço igualitário, 30% do tempo de televisão, de rádio e do recurso. Quando eles perceberam isso, eles colocaram na mini-reforma eleitoral, e nós perdemos, eu fiquei indignada. Olha o que eles fizeram. Mas vocês não têm nada, isso é só projeto, esse projeto não passa. Olha o que eles fizeram. Eles aprovaram o seguinte, as mulheres terão não menos que 5% e não mais que 15% do tempo, do recurso financeiro nas campanhas, do recurso eleitoral. Entre 5 e 15. Mas para quem não tem nada, vocês vão ter muito. O que nós fizemos? Houve uma ação, uma DIN, recorremos ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Fachin, em 2018, falou, não, para a eleição de 2018, olha que interessante, que número, é emocionante ver o que isso significa, o que isso significou em evolução. Ele falou, não, se os partidos têm que dar 30% de vaga para as mulheres competirem, ainda que percam a eleição, elas terão que ter 30% de tempo rádio, televisão e 30% de recursos. Sabe o que aconteceu? Um recorde histórico no Congresso Nacional de Mulheres. Não estou falando de senadoras, porque senador é majoritário, não estou legislando em causa própria. Senador não serve isso. É só para os proporcionais, deputados federais, estaduais e vereadores. A bancada máxima de mulheres que nós tínhamos conseguido no universo de 516 deputadas eram 55. 55 mulheres no universo de 516. No total, né? Era o histórico, vamos dizer assim, o máximo. Nós aumentamos em uma única eleição 50%. Ou seja, nós saímos de 55 mulheres deputadas federais e hoje temos 71 mulheres. Nós não dobramos, nós aumentamos em 50%. Ainda somos apenas 15% de mulheres no Congresso Nacional. Mas nós éramos 12%, 11%, e hoje somos 15%. Por quê? Igualdade, paridade das armas. Então, dentro desse aspecto, entre isso e o TSE, estabeleceu-se essa regra. Mas eu falei tanto que eu acho que eu acabei não conseguindo responder. Ela perguntou... Como que a senhora acha que pode ser fortalecida a participação feminina na política e teremos a maior representatividade das mulheres nos cargos políticos nas próximas eleições, imagino? Para finalizar, de forma muito rápida, essa eleição de 2020 é a primeira eleição municipal com essa nova regra. É a primeira eleição municipal que as candidatas vereadoras vão ter o mesmo tempo de rádio, televisão e de ajuda financeira que os candidatos a vereadores. Então, eu ouso fazer uma aposta com vocês. Espero que eu ganhe. A gente não precisa apostar dinheiro nem nada, porque eu também não tenho. Mas vamos fazer uma aposta. Eu aposto com vocês que, graças a essas novas regras, nós teremos um número maior de mulheres vereadoras no Brasil, de um modo geral. Hoje, eu acho que também está em torno de 12%, eu não sei se 14% das câmaras de vereadores são compostas por mulheres. E a gente quer a média mundial, a gente não quer 50%. Não é isso.
né? Mas a média do mundo é 30%. 30% de mulheres no mundo estão, nos grandes países, estão nos parlamentos. Só para ter uma ideia, de 180 e poucos países pesquisados, ou quase de 190 países pesquisados, o Brasil só está na frente de 9 ou 10. Para os demais 170 países, a representatividade da mulher é menor que Ruanda, Bolívia, qualquer país que vocês pensarem, tem mais mulheres na política do que o Brasil. Triste realidade, né? Mas espero que a senadora ganhe essa aposta aí. Eu estou no time da senhora, viu? Ótimo. Senadora, estamos estourando nosso tempo aqui. Eu gostaria de dar a oportunidade para a senhora fazer a sua última fala e também, antes disso, agradecer a participação de todos, agradecer por terem prestigiado o evento, agradecer pelo interesse e parabenizar também a todos que trabalharam na organização e todos que ajudaram na divulgação. Estão me perguntando aqui sobre os certificados. Os certificados, quem emitirá será a própria plataforma Simpla. Então, em uma semana, acesse novamente a plataforma e estará lá baixado. Gostaria de dizer, por fim, que a Comissão de Acadêmicos e Estagiários, na qual eu presido, ela tem se firmado numa atuação consistente junto aos centros acadêmicos. Nós formamos hoje um conjunto de entidades de representação estudantil para trazermos para dentro da Ordem dos Advogados do Brasil uma pauta acadêmica. E essa pauta acadêmica está sendo, sim, representada, e um exemplo disso foi o que o Luiz Eduardo acabou de colocar, a nossa luta, a nossa, que eu digo, de todos os centros acadêmicos, inclusive da Universidade Federal. Esse é um fato bacana. A Universidade Federal, que não precisaria estar dentro dessa luta, encampou junto conosco. Eu gostaria de parabenizar também a todos os centros acadêmicos e a CAED, a todos os membros da CAED, por essa atuação. Dizer que, enquanto presidente também da Escola dos Novos Advogados, a Escola da ANA, é um prazer promover esse evento juntamente com a senadora, juntamente com o meu amigo João Antônio Argirim. Dizer que essa formação dos novos advogados também é um compromisso que eu assumo nesse ano. Me formei em dezembro, então estou passando por uma transição de representação e espero que a gente consiga fazer alguns outros eventos junto com a senadora. Inclusive, no meio da live, eu me lembrei que esse evento era para ter outra temática, se tudo corresse normalmente no Brasil. A gente ia trazer um debate para Campo Grande presencial, junto com a senadora, sobre a reforma tributária, inclusive a pauta levantada pelo Vinícius Almeida. Então, para dizer como que a situação muda e nós vamos nos amoldando. Mas é isso. Nosso papel enquanto humanos é nos adaptar a essas situações e transformá-las para os outros também. A gente dá a oportunidade, como esse encontro, de trazer conhecimento legislativo para todos os acadêmicos e novos advogados. Então, senadora, mais uma vez, muito obrigado pela participação, obrigado por ter topado esse convite, obrigado mais uma vez pela disposição em trabalhar, em discutir, em debater com a classe acadêmica e com a classe agora dos novos advogados. A palavra é sua, final. Não, eu já falei demais para o meu tamanho, acho que cansei muito a todos, agradecer o carinho das manifestações, as perguntas que vieram aqui pelo chat, dizer que também estamos à disposição, que é um prazer muito grande dialogar com jovens que escolheram entre tantas profissões a mesma que a minha, que é a advocacia, e entre tantas ciências, a do direito. Lembrar que para vocês que eu fui a geração, e vocês não deixam de ser também, onde sempre ouvi o seguinte: o Brasil é o país do futuro, né? E os jovens são o futuro do Brasil. Eu acreditei nesse tema, né? Eu acreditei nesse slogan, embora não tínhamos vez, nós tínhamos vozes e fomos para as ruas na época por democracia, na época por impeachment, na época por justiça social. As pautas podem mudar, mas o Brasil continua ainda, podem ter mudado, mas o Brasil continua ainda precisando muito da força da juventude. Vocês não são mais o futuro do Brasil, porque já estão formados, vocês são o presente do Brasil. E mais do que tudo, infelizmente, o Brasil ainda é o país do futuro, que significa que o Brasil ainda precisa muito dessa força jovem de vocês, da coragem, desse espírito público, desse espírito não contaminado pelo tempo. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês, para que vocês continuem, assim, tendo como mola mestra os princípios da ética, os ensinamentos cristãos que vocês aprenderam dentro de casa e, obviamente, da religião que vocês seguem. Que Deus possa abençoá-los para que vocês possam ajudar o Brasil e Mato Grosso do Sul. Um grande abraço.
Perfeito. Pessoal, encerramos por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pela participação de vocês aqui no chat. E a organização fica à disposição por meio do nosso Instagram, CAED-OBMS. E, por fim, agradeço, então, mais uma vez e por fim, a nossa senadora pelo debate brilhante que a gente teve hoje. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.